Torcida Tricolor, estamos de volta para trazer as novidades para vocês. Sei que esse vídeo atrasou um pouquinho, mas foi por uma excelente causa. Acabamos de apurar uma informação que eu julgo ser uma informação bombástica. John Arias quer retornar ao Fluminense. Bom, vou trazer tudo para você aqui nesse vídeo. Também vamos comentar sobre Anderson Talisca, né? Conseguimos a apuração também. Mas depois da vinheta eu volto e... Rolou a vinheta? Não esquece de se inscrever aqui, rapaz, e arrebentar no like. Vambora! Arrebenta no like! Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos. Essa é uma grande novidade, né? Informação que é o típico de informação que até quando a gente recebe, eu particularmente fico muito contente, tá? Bom, o que eu tenho para trazer para você, a gente já comentou no começo, e é sobre John Arias, tá? Meus amigos, John Arias, jogador, né, que brilhou muito, para mim, um ídolo no Fluminense, quis realizar o seu sonho, né, de ir para fora, né, de jogar na Inglaterra, e esse sonho ele conseguiu realizar, né, e com isso vários torcedores ficaram chateados com a saída do John Arias, né? Muita gente queria que ele ficasse, eu particularmente sempre defendi, né? E sempre quis com que o John Arias ficasse mesmo. Só que o que aconteceu é o seguinte, vamos para as informações. Informação e apuração do nosso querido Thiago Manolo, né? Que está trabalhando, fazendo um grande trabalho aqui no canal Hora do Flu também. Ele fala o seguinte, John Arias já tem expressado, tá? Para as pessoas próximas, que se arrependeu de ter saído do Fluminense e que tem o interesse em voltar pro Flu, tá, pessoal? Então é isso, né? A gente sabe que realmente é uma situação bem complicada que tá vivendo o John Arias. Se eu pegar aqui a tabela da Premier League, nós vamos ver que o time que John Arias está conquistou apenas 2 pontos, é o último colocado, né? Situação bem difícil. E lá, John Arias também não está conseguindo atuar, beleza? Pensando nisso, olha o que traz a informação do nosso querido Manu, informação aqui do Hora do Flu. Jogador, né, tem um sonho de disputar a Copa do Mundo de 2026. Isso é um sonho, né, do Arias. Arias até pensou que, indo para um... Eu acredito, né, que o Arias pensou indo para um Wolverhampton, vou estar na mídia mesmo, não tem como. Mas acabou que não é o que está acontecendo. Porque lá ele não tem sido titular e muito menos sendo ali o destaque do time, né. E por causa disso também o jogador pensa em voltar. Tá? É claro que a gente está falando que um nome do tamanho do John Arias não vai ser apenas o Fluminense que vai ter o interesse nele, né? Mas sobre isso a gente vai também trazer uma informação. Outra informação envolvendo essa situação é que o Palmeiras chegou a oferecer, meus queridos, olha só, sinalizou uma proposta de 17 milhões de euros, tá? Se a gente pegar aqui, fazendo aquela conversão, né, que não é bem o ideal, né, mas fazendo uma conversão hoje, elas por elas, a gente teria ali um Palmeiras oferecendo ao Wolverhampton, né, dizendo que estaria disposto, né, a pagar o valor de 17 milhões de euros, que era cerca de 104 milhões de reais, né, um valor altíssimo aí, ele sinalizou. Porém, entretanto, todavia, John Arias pretende voltar para o Fluminense, tá? Então, por mais que outros clubes, como o Palmeiras, o próprio Flamengo, né, já rolou essa informação, a gente soube disso também nos bastidores, algumas pessoas dentro do Flamengo, né, gostam muito do John Arias. A gente tem, então, o próprio Arias cumprindo aquilo que ele falou. Se um dia retornaria para o Fluminense. E o desejo dele é de voltar ao Brasil e de voltar ao Fluminense, tá? Esse é o desejo do John Arias. Continuando aqui, a notícia, tá bom? O desejo do jogador em retornar pode facilitar a negociação, tá? Porque a gente sabe que o Wolverhampton investiu uma boa grana em relação ao John Arias, né? E eles querem, sim, recuperar o valor investido do jogador. A gente fica aí nessa questão. Será que o Fluminense vai conseguir
pagar o valor que o Wolverhampton quer. É claro que vou falar também de uma possibilidade, né? Mas se a gente relembrar aqui, quanto que eles pagaram para ter o John Arias, a gente fica assim, se eu não me engano, 22 milhões de euros, isso mesmo, 22 milhões de euros. Então, se a gente olhar 22 milhões, eles pagaram cerca de 134 milhões de reais, né? 22 milhões de euros, 134 milhões de reais. Pergunta é, será que o Fluminense teria esse dinheiro para investir? Né? Investir ali 22 milhões de euros? Bom, eu acho que é difícil. Porém, a gente traz aqui uma possibilidade para o Fluminense, né? Como existe essa vontade do John Arias de voltar para o Flu, né? O Fluminense pode também conseguir um empréstimo, né, de 6 meses e uma obrigação de compra no final, tá? Além do Fluminense e a sondagem do Palmeiras, o John Arias também tem times da Itália interessados nele, tá? Porém, como a sua adaptação na Inglaterra não está fácil, o jogador prioriza voltar para o Fluminense. Essa aí é uma informação bombástica, né? É aquela informação grande mesmo. A gente provavelmente vai ter essa informação circulando em todas as redes sociais. E é importante você entender isso, né? O John Arias ainda é um grande jogador, tá? Porque a gente sabe, né? Tem gente que gosta de ficar olhando números. Aí se tu pegar os números do John Arias hoje, tu vai fazer isso aqui. O grande problema que muita gente faz, né? Vai pegar o número do John Arias e vai olhar assim. John Arias, 28 anos, eu tô aqui no Gol, que é um site maravilhoso por sinal. Como que foi o John Arias no Wolverhampton? 12 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Esse John Arias aí não joga nada. Esse John Arias aí é horrível. Aí tu pega o John Arias pelo Fluminense, né? Você tem 35 jogos que ele fez pelo Flu neste ano, né, de 2025. Ele teve aqui 17 participação em gols. Em 35 jogos, ele participou de 17. Né? No outro ano, a gente teve ali mais de 20 participações, né, do nosso querido John Arias. Então, assim, ele no Fluminense é uma máquina. Sempre assim. A metade dos jogos é o que ele tem de participação em gols. Então, era o protagonista do Fluminense. Era o cara que fazia o Fluminense jogar. Era, para muitos, o melhor jogador da América, meu amigo. Então, assim, o John Arias não esqueceu como se joga a bola. Ele tem os seus problemas no Wolverhampton de adaptação. Mas, voltando para o Brasil, eu tenho plena certeza que vai ser um dos melhores jogadores da competição. Então é isso que a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Antes de alguém falar assim também, eu não quis realizar teu sonho, realiza teu sonho aí. Eu quero saber, tá? Que soberba é essa? Se tu olha no ataque do Fluminense, é Canóbio, Serna e Everaldo. Gente, pelo amor de Deus. Então assim, eu acho que, vamos ver, eu quero ver muito o que a torcida do Fluminense vai falar. Eu falo por mim. Eu já estou aguardando essa volta do John Arias por muito tempo, tá? Então, já digo pra vocês, John Arias de volta no Fluminense, buscarei no aeroporto. Ô Arias, como é que tu sabe, meu querido? Não, seja muito bem-vindo. Porque a gente ainda tá falando de um jogador de 28 anos, meus amigos. Que isso? John Arias é absurdo. Sem falar da história que ele tem com o Fluminense. As conquistas de Libertadores, a Recopa contra a LDU que ele botou no bolso e resolveu. O que ele fez também na Copa do Mundo de Clube, cara, o John Arias é sensacional, é meteórico, é absurdo, é craque. E, pô, craque tem um lugar aqui, ainda mais um craque que é ídolo. Tem que voltar aqui. Arias, e é isso. É isso. Agora, uma coisa que a gente não conseguiu apurar, eu e o Thiago Manolo, é se a diretoria do Fluminense ou o Arias já entrou em contato com a diretoria do Fluminense. Isso a gente não pode cravar. Tá? Não podemos porque a gente não sabe. Porém, entretanto, todavia, eu acredito que sim, tá? Porque aqui vai eu falar de Mário. Se Mário arriscou muito a sua vida política liberando, vendendo o seu melhor jogador, ele fez isso por John Arias. Pelo sonho do John Arias. Ele pensou no jogador, no atleta. Então, meu amigo,
Um cara que faz isso, né, porque gosta muito do atleta. E eu acredito que essa afinidade dos dois possa ser um bom trunfo agora pensando no Fluminense, nessa possível volta. Como vai fazer? Não sei. John Arias não é barato, tá? Mas, meu amigo, é aquela história do Nino. Pô, querem 50 milhões, pô, toma 80 e me dá um Nino. Tô nem aí, mano. Querem 100 e poucos milhões no John Arias. Toma 100 e poucos milhões, pô. Não tem que buscar, irmão. Tem que buscar. Ele desequilibra. Ele faz valer a pena. John Arias, com John Arias tu ganha título. Com John Arias tu briga por título. Sem John Arias complica. Então, sim, esse é o jogador que tu tem que despejar dinheiro mesmo. Ele, Nino, o André, se quiser voltar também. É jogar dinheiro. Ah, não tem? Dá seus pulos, né? Resolve. Sei lá, meu amigo. Pega um crédito, eu não sei. Tá? Agora vamos falar sobre Talisca. Falar um pouquinho sobre Talisca, né? Que é um nome aí que eu particularmente acredito. Caso Anderson Talisca pise no Brasil, esse cara vai arrastar. Joga muito. E qual a informação que a gente tem? Mais uma do nosso querido Thiago Manolo. Conseguiu aí pedir pra ele. Essa eu pedi pra ele, Manolão, vê se tu consegue aí sobre o Talisca. Bom, galera, Anderson Talisca é o seguinte. O Fluminense apenas sondou a situação do jogador. A gente teve aí sites mostrando que tinha chegado a um acordo, Fluminense e Talisca. Não, a informação que o Hora do Flu tem, o que rolou foi apenas uma sondagem. E isso aconteceu há algumas semanas atrás, tá? Porém, o staff do jogador vai esperar janeiro para decidir o destino do player, belezinha? Além do Fluminense, olha só. Só que eu já esperava. Flamengo, Botafogo, Grêmio e Bahia também sondaram a situação do... Esse aí escolhe camisa mesmo. Você escolhe onde quer jogar, porque é muito bom jogador. O jogador, né, já pode assinar, quer dizer, poderá assinar um pré-contrato a partir de 1º de fevereiro e não descarta voltar ao Brasil, mas não tem nada encaminhado com qualquer clube, mas o Fluminense sondou assim. Alô, diretoria do Fluminense. Pô, tô doido pra elogiar vocês aqui, hein? Pô, isso aí. É esse tipo de jogador que a gente tem que ir atrás mesmo. Então teve realmente a sondagem pelo Talisca, mas nada de negócio fechado, e ele só vai definir o seu futuro a partir de janeiro, tá? Caramba, gente, essa bomba aí do John Arias. Eu quero ver você. O que vocês estão falando aí nesses comentários, pelo amor de Deus? Meu amigo, eu vou te falar. John Arias voltando no Fluminense, eu fico maluco na cabeça. Esquece, eu não quero saber de mais nada. Só atrás do John Arias, vou fazer igual faz o Diniz, né? O Diniz falou isso pro Mário. Só atrás do Luiz Henrique, meu amigo, só atrás do John Arias. Thiago, não, só atrás do John Arias. Trouxe o John Arias. O resto não corre atrás. Que é o que tá faltando? O time vai. Mas só, o Arias realmente falta ali um cara pra desequilibrar naquele terço final. E o Arias é absurdo. Se inscreva! Deixa aquele like, você que chegou até aqui no fim do vídeo. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal.